Boa noite a todos. É com uma grande alegria que a gente se encontra aqui mais uma vez. O convite veio de última hora, a gente estava programado para outro dia, mas a espiritualidade sempre nos desafia e o seu carta colabora com os desafios. E eu vou me permitir contar o que aconteceu para que eu chegasse aqui hoje. Foi um tumulto e o carro quebrou bem na hora que eu estava saindo de casa. O Edivan teve que vir correndo me trazer. Foi uma correria. Eu não vou negar, não tive tempo nem de tomar banho, mas eu falei, mas eu vou chegar lá no horário, eu preparei a palestra com carinho em cima da hora, porque o tema seria outro que eu já vinha estudando, mas acredito eu que vai dar tudo certo. Tem alguém aqui no centro hoje que é a primeira vez que vem ao centro? Sejam muito bem-vindos a essa doutrina maravilhosa que ampara. Porque eu perguntei isso porque a gente vai começar o capítulo 1, o seu carta pediu para a gente estudar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz uma breve reflexão sobre a doutrina e o seu início. Então, se vocês tiverem a oportunidade de vir na sequência dos palestrantes, vocês terão muito esclarecimento, todos nós, mas principalmente quem está aqui pela primeira vez. Então, eu intitulei a reflexão da noite como Ciência, Filosofia e Religião. E nós vamos nos embasar na reflexão sobre 3 questionamentos. O Espiritismo é uma religião? Em que se alicerça a sua doutrina? É-nos possível conciliar a fé com a razão? Então, a indagação número 1. O Espiritismo é uma religião? O que a gente pode pensar sobre isso, refletir sobre isso? O Espiritismo é uma religião? O Espiritismo não é uma religião propriamente dita em virtude de não possuir rituais, cerimônias, liturgias e sacramentos. É mais uma doutrina, ou seja, um conjunto coerente de ideias fundamentais de tríplice aspecto: o religioso, o científico e o filosófico. Então, como que a gente pode encarar isso? Não é que no Espiritismo não existe ritos, né? Então, em qualquer casa espírita que a gente for frequentar, existe algumas, não regras, mas algumas coisas que acontecem com frequência. Por quê? A prece antes de começar, a prece para encerrar, o passe, isso tudo faz parte da doutrina quando a gente passa a estudá-la. E aí a gente começa a entendê-la. Mas o que a gente pode falar sobre uma religião normal, como os católicos, os evangélicos? Né? A gente não precisa falar que para ser espírita tem que ser batizado, que para ser espírita precisa fazer algum sinal para se adentrar dentro do centro, que para ser espírita eu tenho que ter algum altar na minha casa, na minha residência, que eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. O espiritismo, ele é do livre-arbítrio, então cada um vai fazer de acordo com aquilo que sente. Lembrando sempre que uma vez eu lendo as histórias do Chico, e alguém perguntou para o Chico, né, por que existiam os rituais, né, tipo na Igreja Católica, se aquilo era proibido, né, ou se aquilo era obrigatório. Então o Chico explicou da seguinte maneira: quando você tem um ritual que te faz lembrar o porquê da sua existência, o porquê da sua crença, ele tem um sentido. Então, cada um, né, na sua particularidade, na sua existência, tem algum momento que fala assim, toda vez que eu faço isso, ou eu como, ou eu vou em tal lugar, ou eu escuto uma música, eu lembro de Jesus, eu faço uma prece. Não deixa de ser um ritual. Isso é ruim? Não. Mas
Foi alguém que te mandou fazer? Foi obrigatório? Não, isso vem do meu coração. Então continue. Ai, eu tenho isso aqui na minha casa porque toda vez que eu passo aqui, eu faço uma prece de gratidão ou eu faço um pedido, né, uma imagem, não sei, alguma coisa, né? Não importa o que. O que importa é o que você sente quando você tem aquela lembrança de fazer. Você faz aquilo por obrigação? Não, eu faço porque o meu coração pede. Então é um rito válido. Esse ritual sim. Mas dentro dos centros espíritas, né, na nossa doutrina, a gente não tem nenhum rito. Só é espírita quem é passista. Não. Só é espírita quem faz sopa. Não. Só é espírita porque faz palestra. Não. Então, o espiritismo não é considerado uma religião dentro desses paradigmas. Em que se alicerça a sua doutrina? Então, o espiritismo está alicerçado em quê? Na ciência, na filosofia e na religião. Constituem o triângulo sobre a qual a doutrina espírita assenta a sua própria base, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Então, a doutrina, dentro desse triângulo sublime, que assim Emmanuel intitula esse triângulo sublime, que é a religião, a filosofia e a ciência, tudo é embasado para que a gente possa prosperar e acreditar cada vez mais que uma palavrinha mágica pode transformar de verdade, que é o amor. Hoje, a gente vive, né, com a tecnologia na palma da mão e a gente, né, é uma realidade que está, né, em todos nós, a gente querendo ou a gente não querendo. O que acontece? Se a gente usar ela para o bem, nós vamos conseguir ver de perto e de fato esse triângulo, né, fundamental para a doutrina espírita se manifestar todos os dias. Por quê? Através da internet, né, através do nosso celular, através do toque que a gente tem hoje, que a gente possui, existem inúmeros estudos sobre, por exemplo, a oração. O que a oração é capaz de fazer dentro do nosso cérebro? Isso é independente da religião. O que cada oração pode fazer por cada pessoa? A nossa parte central aqui do cérebro, ela, enquanto estamos orando, ela irradia com sangue, né, e os vasos dilatam, muito presentes nos exames feitos durante pessoas orando, que o cérebro ativa de uma tal maneira que a gente consegue, né, ir clareando as situações de acordo com a nossa necessidade. Então, o poder do passe, né, da imposição das mãos, o quanto a ciência já está estudando, e hoje alguns hospitais, inclusive, que atendem pelo SUS, o quanto que o poder das mãos já está sendo utilizado para curar pessoas, né? Semana passada eu tive o prazer de estar aqui assistindo a palestra do Evaldo Botas, um psicólogo fantástico, e ele falou muito sobre a ciência, da importância de se tomar o remédio, mas também de cumprir com a sua parte, de não deixar as atividades da sua igreja, do seu centro espírita, o quanto que isso ajuda. Então, é tudo muito bem unido pela divindade, né? Então, a gente pode sim cada vez mais acreditar nisso e estudar a respeito, porque isso só vai trazer benefícios. O Espiritismo é a base, está nessas três palavras: ciência, doutrina e religião. Uma coisa não funciona sem a outra, né? Os filósofos que vieram antes de Jesus, já preparando o terreno para que tudo fosse, né, sendo desenvolvido, é notório, é só a gente querer aprender e se dispor a ler. É muito importante estarmos ligados a grupos de estudo. A Rosa carinhosamente aqui fez o convite a todos para que venham, né, participar dos estudos. É muito importante estudar em grupo, para que a sabedoria e o conhecimento ele cresça na nossa
cabeça, na nossa verdade, na nossa rotina, para que a gente possa usar. Quanto mais a gente estudar, melhor nós vamos ser. Treinar até ser. Então não desperdicem a oportunidade de estudar em grupo. Não desperdicem a oportunidade de ler. A doutrina é muito rica em vários livros maravilhosos. Só do Chico Xavier, se a gente conseguir ler, né, as obras do André Luiz e mais as obras do Emmanuel, tá de bom tamanho, né, para começar, porque são livros enriquecidos de muitos conhecimentos e onde realmente traz a paz que a gente precisa, né? Todo centro tem a sua biblioteca, não desperdicem a oportunidade de estudar, porque de ler e de trocar experiências, porque é através dessa situação que a gente vai cada vez se aproximar do amor, do autoconhecimento, e quanto mais a gente se autoconhece, mais amor para o próximo a gente tem condição de distribuir. E a terceira indagação é: nos é possível conciliar a fé com a razão? É possível a gente, né, porque a gente fala que o Espiritismo é a fé raciocinada. E o que isso significa, ter uma fé raciocinada? Então, a gente pode pensar em 3 aspectos. Para que serve ter uma fé raciocinada? Então, para que serve a gente estudar, a gente se dedicar, a gente sair de casa e vir aqui na palestra, né, prestar atenção, depois tomar o passe? O que significa isso? Por quê? Então, 3 aspectos muito importantes sobre a fé raciocinada. A fé raciocinada, para que ela possa se fortalecer. Com a utilização da inteligência e do raciocínio lógico para o entendimento das questões espirituais, ampliamos nosso discernimento quanto à realidade física e extrafísica. Então, o primeiro ponto é de suma importância para a gente pensar o seguinte: nós estamos aqui, às vezes, num sofrimento, né? A mensagem que a Rosa leu, que foi distribuída para todos, ela traz de hábitos ruins, né? Então, não se aborrecer por pequenas coisas. Doeu em mim, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito, às vezes, de me aborrecer com pequenas coisas. Então, mas quando a gente se aborrece, porque isso é real, aceita o aborrecimento, porque lembra que ele tem que sumir, não é mais fácil a gente aceitar a coisa ruim para logo já dominar aquele sentimento, para logo depois já lembrar e falar assim: calma, tudo passa. Então, quando a gente tem uma fé raciocinada, a gente começa a se desprender desses hábitos ruins. A fé raciocinada, lembrar, né, nos fenômenos extrafísicos e físicos, o tanto que a gente vai carregar isso no perispírito, para depois, lá na erraticidade, quando a gente estiver lá no plano espiritual, tudo refletir, a gente consegue mudar ainda hoje, nesse momento. A gente consegue pensar que respirar fundo e dominar, porque a gente não vai se livrar das coisas ruins. Elas são fatos, nós somos seres humanos, estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, e lembrar que aqui tem raiva mesmo, aqui tem o ódio, aqui tem a fúria, a gente sente ciúmes, a gente é egoísta. E a gente não pode negar isso, falar: eu não sinto. Sente sim, todo mundo sente. Mas onde está o autodomínio? Na fé raciocinada. Por isso que a gente tem que estudar bastante, por isso que a gente tem que se propor a trabalhar bastante, ocupar a mente, porque quanto mais dispostos a ter coisas boas, as coisas ruins vão aparecer? Vão. Com que frequência? Muita. Mas com qual quantidade de energia? Pouca. E aí a gente consegue ir para a erraticidade e cumprir a nossa missão com mais tranquilidade. Um outro aspecto da fé raciocinada, né, com a fé ligada à razão, qual é o outro ponto? Para que a gente não se torne fanático na condição da própria religiosidade. Então, o fanatismo ele não é bom em nada, nem na religião. E a gente tem que respeitar
respeitar a religião alheia. O mundo tem essa diversidade de pensamento porque cada um se encontra num estágio. Cada um se encontra necessitado de um tipo de atenção. Se fosse todo mundo igual, não existiria essa diversidade. Não existiria. Então, por que a gente não respeita a religião do próximo? O Espiritismo, ele é consolador? Com certeza. O Espiritismo, ele traz alívio para os enfermos, né, todos nós somos enfermos, ele traz alívio? Com certeza. Ele salva? Com certeza, desde que a gente queira. Mas, por que outros irmãos que pensam um pouquinho diferente da gente também não estão num caminho bom? Quem já teve a oportunidade, às vezes, de acompanhar algum trabalho católico, algum trabalho evangélico, lá também tem gente boa, lá também tem a razão. Então, a gente tem que respeitar. E a fé raciocinada, ela traz isso. Ela traz uma fé sem ser cético, sem ser fanático, sem ser absoluto. Os polos, eles não são bons. O 8 ou 80. A gente tem que procurar uma palavra mágica chamada equilíbrio. Porque viver bonzinho dentro do centro é fácil. A gente é bonzinho dentro de casa? Nem sempre. Nem sempre. E a gente tem que lembrar que o amor ao próximo, ele começa dentro da nossa família. Não foi à toa que a gente está ali. Então, vamos respeitar a religiosidade das pessoas, as ideias, seja lá onde for. Porque é de suma importância para que nós não sejamos tão fanáticos quanto aquele que estamos julgando. E o terceiro ponto é a fé raciocinada. O que ela pode nos ajudar? Para que possamos melhor avaliar tudo aquilo que verdadeiramente convém ao nosso crescimento pessoal. E aqui eu chamo a atenção para um poder que todos nós temos. E nós nascemos com esse poder dentro do nosso coração. Mas às vezes a gente esquece de usar, que é o poder da autorresponsabilidade. Ter a fé raciocinada é ter o poder de usar a autorresponsabilidade. E o que isso significa? Que tudo é culpa nossa. Você está se dando bem? A culpa é sua. Você está se dando mal? A culpa é sua. Isso é libertador? Ou é uma prisão? Ou é um motivo de revolta? A gente tem o poder de mudar nas nossas mãos qualquer situação. Desde que, às vezes está mais gordinho, dieta, academia, está com problema financeiro, já olhou a fatura do cartão de crédito, onde pode cortar os gastos? Então a fé raciocinada nos mostra onde a gente tem que melhorar, porque nós nos melhoramos, e nós nos melhorando, a gente consegue contribuir com a sociedade que a gente vive. Então, lembrando sempre que a família é a célula da sociedade. Se nós estamos mal, nossa família não vai bem e por aí vai se desencadeando. Então, é de suma importância ter razão junto com a emoção para termos o equilíbrio e tudo andar como deve ser. É fácil? Não, é desafiador, mas todos nós vamos conseguir se começarmos hoje de pouquinho, um pouquinho todo dia, 1% todo dia, e esse pouquinho, quando a gente vê, junta um montão. Então, o que significa religião? O que a gente pode entender por isso? Por que estamos aqui? Por que o Evangelho começa nesse capítulo com essa palavra, se perguntando se a doutrina espírita é uma religião? Então, o que significa religião? Sentimento consciente de dependência ou submissão que liga a criatura humana ao Criador. Então, a religião é a gente depender de Deus. E para isso a gente não precisa de ter nomenclaturas. Qualquer um que é temente a Deus, ele tem uma religião.
É claro que quando a gente se reúne e a gente vem diante, né, das nossas reuniões, palestras e cultos, tudo, né, cada um denomina o nome que acha melhor, é muito mais gostoso, a gente aprende muito mais. Mas a religião, ela não tem templo, ela não tem lugar, ela não tem hora, é estarmos submetidos ao amor de Deus. A doutrina espírita ensina que necessitamos reverenciar a Deus através do aprendizado do amor. Um exemplo de reverência a Deus, sair do conforto do lar para vir aqui e ajudar no trabalho. Doar alguma coisa, doar o seu ouvido, doar o seu abraço. Isso é reverenciar a Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está escrito em João capítulo 14, versículo 6. O autor dessa frase, onde todos conhecem, que é Jesus, ele é o exemplo maior que já existiu nessa terra. É o único exemplo. Se nós prestássemos atenção em uma palavrinha que ele disse, amor, talvez a gente não precisasse nem ler a Bíblia inteira e nem o Evangelho, porque o amor, ele é tão transformador, tão transformador, que ele abre as portas do céu para qualquer um de nós. Então, que a gente tenha que seguir o exemplo de Jesus, de ser justo, de ser honesto, de ser amoroso, gentil. Ele deu um único exemplo, que é o dele de ser seguido. Na pergunta 625, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Os Espíritos respondem: vide Jesus. Só isso, vide Jesus. Os ensinamentos poderiam ter se encerrado aí e a gente ser obediente. Mas ainda falta um pouquinho para a gente ter tanta consciência, né? De respeito, de solidariedade, de fraternidade, de generosidade, de amizade, de compreensão, de simplicidade e de honestidade. Todas as características perfeitamente que, né, descrevem Jesus. Eu espero ter contribuído com vocês um pouquinho no crescimento de cada um. Espero ter contribuído com o capítulo 1, ter dado início a mais um grupo de estudos, né, de quinta-feira, que a sequência seja muito bem elaborada por todos que passarem por aqui. Obrigado pela tolerância e que Jesus nos abençoe.